Tá aí o resultado da maquiagem que vocês me pediram lá no Instagram e todo mundo elogiou. Eu gravei pra vocês, tá? Vem ver como que ficou, gente. E aí eu comecei com essa cara pálida, né? Preenchi a minha sobrancelha com um pincel chanfrado, uma sombra marrom, mesmo eu tendo micro, ainda eu gosto de preencher, né? Pra ela ficar perfeita. E aí eu coloquei o corretivo. Esse corretivo é bem baratinho, da Nanda Fashion, e eu adoro ele, tá? Ele tem um aplicador, então depois eu vim com um pincel língua de gato, dando arrastadinhas, delimitando mesmo a sobrancelha, pra ficar bem perfeita, né? Porque aí tira toda a imperfeição dela. Depois eu vim com uma esponjinha, dando batidinhas pra fixar bem esse corretivo. E aí eu comecei depois aplicando a sombra da paleta da Boca Rosa Beauty. O primeiro tonzinho terroso, do côncavo pra cima, tá? Eu comecei a dar bastante esfumadinha. E aí eu fui esfumando bem. Depois eu peguei a sombra mais iluminadinha, passei no canto lacrimal, na parte também da sobrancelha. Depois a sombra mais escurinha, marrom, passei na parte do côncavo mesmo, pra dar aquela... E comecei a dar uma esfumada só na parte do côncavo, porque o meu olho ele não é tão grande, então eu gosto de aparentar que ele tá maior, tá? E aí é sempre no côncavo pra deixar ele bem marcadinho. E aí eu comecei a esfumar, esfumei bem, tá? Eu gosto de esfumar sempre no côncavo pra cima, pra aparentar que o meu olho é bem grande, tá? E aí eu peguei o preto, passei como se fosse delinear o meu olho com o pincel chanfradinho. E aí eu comecei a esfumar esse preto, porque eu passei só na metade do meu olho. E aí é esse que dá toda a diferença de um olho pequeno, porque você vai esfumando só a metade do seu olho. E aí o segredo é esfumar, gente. Não tem outra dica melhor pra te dar. E aí, assim, eu seguro. É muito leve o pincel, tá? E aí eu peguei aquele marrom mais escuro e passei nos meus cílios inferiores, tá? E com um pincel mais gordinho, chanfradinho, comecei a esfumar também, tá? Pra dar toda a diferença nesse olhão que eu fiz. Peguei o rímel da Tracta, que eu adoro. Tô gostando muito do rímel da Tracta. Ele dá volume e alonga. É embalagem preta com detalhes laranjinha. E aí eu tô mostrando a paletinha que eu usei, as cores. Passei um primer, bem baratinho esse primer da Fenza. E aí com uma base baratinha também. Não tão acessível quanto a da Ruby Rose, da Tracta, mas ela é bem melhor. Com o pincel Kabuki, eu comecei a dar espalhadinhas na base, né? E depois com a esponjinha eu umedeci ela um pouco. E aí eu comecei também a dar todas as batidinhas. E aí com o mesmo corretivo que eu delimitei a sobrancelha, eu fiz um triângulo, tá? Que é pra não estourar o flash e ficar uma pele bem, né? Aquelas pele de gringa mesmo. Só que não. Brincadeira, gente. Mas, ó, todo o excesso do pincel eu saí colocando no resto do rosto, né? Onde a zona T que fala. E aí eu dei as batidinhas com a esponjinha. E o segredo é esfumar tudo. E aí com a bundinha da buchinha
Eu peguei um pó banana da Diversa, que é baratinho também, e coloquei na parte da olheira com um pó da Vult, na minha cor. Eu saí espalhando todo esse pó banana no meu rosto. E aí foi selando, né, toda essa base, todo esse corretivo, pra gente não ficar feio. Ah, e a parte que eu mais gosto é essa do contorno. Eu peguei esse contorno que eu começo da linha da costeleta e sempre embaixo do ossinho da bochecha e aí da profundidade, gente. E só que vocês têm que tirar o excesso, senão fica muito marcado. Já parece que tá muito marcado, mas não. Eu às vezes fico até passando bastante. E aí eu tiro o excesso, passando embaixo do pescoço, no queixo, pra tirar um pouco a papada, né? E aí com um tom mais frio, eu vou contornando o meu nariz pra... porque ele é gordinho na ponta, mas... E aí depois eu tiro o excesso com o pó. E aí eu venho pro blush, que eu pego um bem... Eu dou um sorrisinho de leve, que eu... Nossa, gente, esse blush é mesmo carinha de metida, que você fica muito metida, gente. Eu adorei. Agora, na parte do iluminador, eu passo sempre em cima do blush, do contorno, no ossinho de cima. E aí eu vou tirando o que sobra no pincel, depois eu passo na pontinha do nariz e em cima da sobrancelha. O batom eu usei o Nude, da Boca Rosa Beauty, tá? E eu dou... O segredo que eu faço é nessa linha da minha boca, eu passo ele quase marcando, bem escondendo mesmo a minha boca, para dar a impressão que a minha boca tá bem maior. E aí, isso que dá toda a diferença, mas você tem que passar certinho, né? E aí, fica assim. Gente, esse bocão, e aí tá o resultado da maquiagem. Espero que tenham gostado. Um beijo. Curtam e comentem o que vocês querem que eu traga mais, tá? Beijos!